a nossa incursão, eu falo assim, a nossa, dos Liras no cinema, eu acho que começa como espectador. Cajazeiras, final de 60, 1960, 1970, começo de 1970, tinha 4 salas de cinemas de rua. E uma dessas salas ficava quase 500 metros da nossa casa. Então, semanalmente, a gente via filmes, né? Tivemos essa sorte, essa felicidade de ter acesso à filmografia da época, né? Tudo que passava de filmes italianos, os filmes brasileiros, principalmente os das chanchadas, os filmes americanos, os clássicos americanos. Isso foi muito bom. E como Cajazeiras tinha um movimento de teatro, antes de entrar no cinema, passamos pelo teatro. O espetáculo que fizemos, eu e Bertrand, foi a Paixão de Cristo, com os moradores da rua da cidade. Então é importante ressaltar isso, porque depois, em 1972, a gente veio para João Pessoa estudar, ter a preparação para o vestibular, porque era comum na época, né? Sair da cidade pequena para uma cidade maior, João Pessoa. E por aqui eu continuei fazendo teatro e Bertrand, depois de cursar odontologia, ele fez comunicação e no curso de comunicação ele conseguiu, foi o primeiro de nós a fazer cinema, a estudar cinema, a produzir cinema. Minha formação em cinema se dá quando eu entro na Universidade Federal, como estudante, né, do curso de comunicação social. Lá eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho feito por Pedro Nunes e João de Lima, o filme Gadanho, feito em Super 8, em 79 e 80 por aí. E esse filme nos surpreendeu porque a gente viu a possibilidade, a gente viu, nossos colegas fazem cinema, é possível fazer cinema. Porque até então o cinema era uma coisa inatingível, né? Uma coisa que a gente só viria nas salas vindo do sul do país, ou do sul-sudeste, ou então de Hollywood. A universidade tinha um projeto chamado Bolsa Arte. Na época, acho que o coordenador era o professor Iveraldo Lucena, da COEX. E a gente se submeteu, né, Torquato Joel e eu, com um projeto para fazer um filme, a partir dessa inspiração em Gadanho. A gente propôs um filme chamado Imagens do Declínio, ou Beba Coca, Babicola. Então a gente fazia uma crítica às multinacionais, essa invasão das multinacionais no país, em contraste com a situação de miséria de uma grande parte da população. Um poema concretista chamava Beba Coca, Babicola, acho que Décio Pignatari. Depois daí, a gente teve uma grande oportunidade que foi o intercâmbio entre a França e a Universidade Federal da Paraíba, né, através da criação do Núcleo de Documentação Cinematográfica, no DOC. E aí foi um momento de grande efervescência, né? A gente estava vivendo uma abertura política, né? Então a gente viu a proposta desses ateliês ateliês Varran, né? Criado e coordenado por Jean Rouch, o grande Jean Rouch, o lendário Jean Rouch, cineasta. Ele nos inspirou, né, dizendo que é possível, que cinema não é uma coisa profissional somente, cinema pode ser feito por qualquer pessoa que queira se expressar. E que formou toda uma geração, como Marcos Villar, Vânia Perazzo, Torquato Joel, eu e mais outros cineastas que estavam pretendentes a cineasta, né? Fiz 2 curtas, né? No início da década de 90, que foi Vita Nostra, um curta, uma ode à ecologia, ao meio ambiente e tal. E junto com o Everaldo Pontes a gente fez um documentário, né, de quase 30 minutos chamado Estão Sentindo um Cheiro de Queimado? Era sobre a cena de rock na Paraíba. E aí, na década de 90, eu participei mais, assim, fazendo o som de alguns filmes de Vânia Perazzo, de Torquato, né, a Itacoatiara, eu fiz o som. Assim, não dirigi mais nada nessa década. E aí fui me dedicar a estudar, fazer mestrado, tentar entrar na universidade, fazer concurso e tal, e me afastei um pouco da realização cinematográfica. Continuei como crítico de cinema, com coluna em jornais, como diretor do Cine Banguê, do Espaço Cultural, fazendo curadoria, divulgação. E quando eu entro na universidade como professor no curso de Rádio e TV, eu tive a oportunidade de documentar um projeto de extensão que eu fazia com meus alunos e Sônia Lima, do Grupo Liberta, chamado O Rádio a Serviço da Cidadania. Aí eu voltei a fazer cinema. Então, com esse projeto, eu resolvi documentar, né, essa ação da gente lá numa comunidade, nos Funcionários 2,
E saiu o curta Bom Dia Maria Nazaré, que eu fiz como uma coisa mais didática para ser usada em sala de aula, sobre a experiência de uma rádio comunitária. Esse filme me surpreendeu porque eu inscrevi em festivais sem acreditar muito que tivesse interesse nos festivais, e ele foi sendo selecionado para vários festivais, como o de Camboriú, em Santa Catarina, o de Gramado, Cinevídeo, e finalmente culminou com uma seleção no festival em Tóquio, né, no Japão. Quase 3.000 candidatos. E a gente foi classificado em primeiro e segundo lugar, né, 2 vídeos, né, um japonês foi o grande vencedor e eu o segundo grande vencedor, né? Então tive a oportunidade de ir ao Japão e foi uma repercussão muito boa esse trabalho, né? Tem gente que mora aqui nessa comunidade e diz que mora no Grotão, diz que mora no Funcionário 2, diz que mora no 3. Uns porque tem vergonha de dizer que mora na favela. Outros porque realmente não tem essa identificação. Então, a partir da difusora, a gente percebeu que as pessoas estão assim, têm esse orgulho, né, de dizer eu moro na comunidade. O bom é que a gente pode falar, que o espaço é aberto para a gente falar o que a gente quiser. E lá nós temos o direito de falar o que nós pensamos. Estamos aqui com a feirante, que ela vai responder algumas perguntas para nós. Por favor, como é o seu nome? Neide, Então, bom dia, Neide. O que você faz na feira? eu vendo bolo. Quanto é o seu bolo? E a partir daí surgiram os editais, né, de incentivo, né, tanto nacionais, do governo federal, como locais, né, e eu comecei a voltar a produzir novamente, né, uma parte com apoio da universidade, como foi o Senhor do Engenho, que foi o documentário que eu fiz logo após o Bom Dia Maria Nazaré, e a partir daí a gente foi tentando com editais, né, e fiz meu primeiro longa-metragem, o Rebeliado, né, foi pelo Fundo Municipal de Cultura, e depois o Diário de Márcia, que foi uma ação a partir de uma cooperativa entre cineastas chamada Filmes a Granel. E também através do edital do Fundo Municipal de Cultura eu fiz a minha primeira ficção, que é baseada num conto de Geraldo Maciel, A Poeira dos Pequenos Segredos, e que tem meu irmão, Nanego Lira, como personagem principal, ele e Verônica, são 2 personagens, né? E chegando ao último edital, que é o do Fundo Municipal de Cultura, também do Fundo Municipal de Cultura, um edital que teve dinheiro do governo federal, isso ajudou muito a gente fazer produzir uma leva de longas. Então eu dirigi, né, o Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira, que é um filme que estreou no Festa Aruanda sem competir, mas mesmo assim ganhou, a crítica resolveu dar um prêmio. Em 2019 ele participou de mais festivais, o Festival de Cinema de Vitória, o Cine Fantasy em São Paulo. Seu tranca-rua, ele nasceu na rua, se criou na rua, ele morreu. Seu tranca-rua, ele nasceu na rua, se criou na rua, e ele morreu. Seu tranca-rua, ele nasceu na rua, se criou na rua, ele morreu. Seu tranca-rua. Que botão eu aperto pra parar de amar? Um filme que está tendo uma boa recepção, mesmo sem a gente ainda ter estreado nas salas de cinema, que é uma proposta de estrear nas salas de cinema alternativa, né? E paralelo a essa carreira de cineasta, que na realidade é mais um amor pelo cinema, mas lógico, está tudo atrelado, porque na minha carreira como professor universitário e tudo, o cinema está presente. Eu comecei a dar aula de roteiro no curso de rádio e TV, no curso de mídias digitais de documentário e de roteiro também. E as pesquisas que eu realizo também são todas na área de cinema, né? Pesquisas sobre documentário, sobre a mise-en-scène no cinema ficcional também, através de um grupo que eu criei, que era o GCine, o Grupo de Estudos em Cinema e Audiovisual. Então, assim, eu me aposentei em 2019, né? Ainda estou ministrando aula no programa de pós-graduação,
e continuo com minhas pesquisas na área de cinema. Na época lá enquanto a gente estava aqui em João Pessoa, Nanego e Soia e os meninos já começavam a fazer teatro na rua também, com o Grupo Terra. E depois eles foram descobertos por Luiz Carlos Vasconcelos. Eu comecei a fazer cinema brincando no quintal, lá em Cajazeiras. Eu sou a atriz Soia Lira, paraibana, nasci no sertão, comecei a fazer teatro desde nova. E o primeiro filme que eu fiz foi Ossos de Carnaval, de Jorge Freud, nos anos 80. Depois veio Árvore da Miséria, de Jussara Queiroz, que eu trabalhei com Marcélia Cartacho, ela era a protagonista do filme, e foi em Marcação esse filme. Foi um filme muito divertido, muito, muito bacana esse filme. Depois veio Central do Brasil, quando eu fui consagrada na peça Valda Sarapalha, de Luiz Carlos Vasconcelos. E aí o Walter Salles assistiu no Rio a peça e me convidou para fazer o teste para fazer Central do Brasil. Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu. Eu falei para ele que você não vale nada. E aí foi maravilhoso, né? Trabalhar com Fernanda Montenegro, com Vinícius de Oliveira, que foi o primeiro filme, ele era muito criança. E foi assim, muito bacana. Outro dia eu mandei uma carta com a senhora. Tá lembrada? Sei. A senhora botou a carta no correio? Não, eu vou botar hoje. Ai, que bom. Porque eu queria rasgar aquela. Eu queria mandar outra. Oh. Eu acho que eu fui brava demais com Jesus. Pode começar. A verdade é que eu ainda gosto muito dele, viu? Jesus, sinto muito a tua falta. Me dói acordar e não ter você ao meu lado. Queria deixar o último fio de cabelo preto da minha cabeça para você tirar. Isso, é isso! Entre esses 18 anos de peça do Valda Sarapalha, eu fiz vários filmes. 15, de Raquel de Queiroz, dirigido por Jurandir de Oliveira. E depois veio Árvore da Miséria, com Marcos Vilar, que foi gravado aqui, aqui em João Pessoa. Dorso de Coco veio depois, de Alan Deberton, que foi dirigido por Marcelo. A gente vive como Deus quer. Tenha fé, minha filha. Depois a gente foi trabalhar junto com o Pacarrete. O povo se divertir, Pacarrete. A vida é tão cruel. Quando eu chego em casa à tarde, encontro lá meu marido caído na cama, fedendo a cachaça. O que eu queria mesmo era ganhar na loteria e ir embora pelo meio do mundo com meus filhos. O primeiro festival foi na China, que foi ótimo, né? Assim, foi um grande prêmio, assim, a gente ter ido para a China. E de volta para o Brasil, esse filme foi para vários festivais, vários, né? E o mais recente, assim, que me concedeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante foi em Gramado. As pessoas amaram o filme Pacarrete. E, assim, foi muito bom ter trabalhado com Marcelo e Zezita, né? E eu só tenho que agradecer todas as duas. E Alan, o diretor, por ter me convidado para fazer esse filme. E que a arte, né, o cinema, o teatro, é uma coisa assim que nos deixa numa leveza, sabe? Num ser humano assim maravilhoso, onde a gente é mais amável com as pessoas, vê o mundo de outra forma, entendeu? É isso aí. Os liras foram descobertos através de Soia, né, que fez o Central do Brasil, e Nanego também, que fez o mesmo filme. E também abriu a janela para os atores e as atrizes paraibanas. Então, assim, a história é um pouco isso, cada um segue seu rumo, mas os meninos, Nanego, Soia, que começaram no cinema, né, antes Marcélia Cartacho. Comecei a fazer teatro em Cajazeiras, na década de 70, e logo depois nós viemos para João Pessoa trabalhar com o Grupo Piolim.
E o cinema, eu acho que na retomada do cinema brasileiro, tem um espetáculo que eu acho que aqui para os atores paraibanos, eu acho que até para o cinema paraibano foi fundamental, que é o espetáculo Val da Sarapalha. Espetáculo que andou o mundo, né, e chamou a atenção de vários cineastas, né, nessa época da retomada do cinema brasileiro, para a cena aqui paraibana. E a partir disso, nós do Piolim e outros atores começaram a fazer vários filmes. Aqui na Paraíba, um primeiro filme, um curta, foi feito com a direção de Marcos Vilar, chamado A Árvore da Miséria, que é um filme que foi bem importante aqui para esse recomeço do cinema paraibano. Depois teve Carlinhos Dowling com Funesto, né? Eu fiz, era um média-metragem importante aqui para o nosso cinema. Um outro filme também que foi muito importante, que rodou muito o Brasil e fora do Brasil, que é um curta de Elton Paulino, campinense Elton Paulino, que é Depois da Curva, né? Que eu fiz como ator. Era uma história de uma relação homoafetiva, né? Que o companheiro, no caso o meu companheiro, morria e eu ia entregar o corpo à família, aos filhos, numa cidade vizinha. Ele era minha família. Meu pai, meu irmão, meu filho, meu marido. Ele era a coisa mais importante da minha vida. Aí teve Plano do Cachorro, de Arthur Lins e Eli Marques, um filme bem bacana, um filme sem texto, sem fala. Foi um dos últimos filmes rodado em 16, na bitola 16mm. E depois teve um filme também com Marcélia, que eu acho que foi o último filme rodado aqui na Paraíba em 35, era um curta, um roteiro de Marcelo Gomes, direção de Marcélia e Gisele, uma carioca. Entramos nos longas, né, feito por grandes diretores brasileiros. Júlio Bressani, São Jerônimo, foi rodado parte em Cabaceira, parte no Rio. Teve Central do Brasil, né, que nós todos do Piolim nós fizemos, e outros atores paraibanos, pequena participação no Central do Brasil, foi do Walter Salles, com Fernanda Montenegro. Bom, é um filme bastante conhecido. Foram vários filmes importantes, né, para a minha carreira e para a história aqui do cinema na Paraíba, né? Na medida em que a gente sai para gravar, para filmar com figuras como Breno Silveira, que ele fez, né, dirigiu De Pai para Filho, um filme também super interessante sobre a história de Luiz Gonzaga, com a relação com o filho Gonzaguinha. O Grão, primeiro filme de Petros Cariri, né, que foi um filme que rodou também aí o mundo, o Brasil. Depois teve Reza a Lenda, que foi um filme importante, feito por uma participação de grandes atores. Maria Virgem Santíssima, Mãe de Deus e dos homens. Pode pregar aqui não! Nordestinos, atores de Pernambuco, pessoas importantes, atores importantes de Pernambuco. E depois eu fiz Os Pobres Diabos, de Rosenberg Cariri, um segundo filme que eu fui fazer. Fiz o do Petros, depois fui fazer o de Rosenberg Cariri. Depois eu fui fazer meu primeiro filme fora do Brasil, com uma diretora importante da Argentina, mas que é importante para o mundo, a Lucrécia Martel. É um filme com coprodução de 5 países: Brasil, Argentina, Espanha, Portugal, México. Ele se chama Zama. Ordene a sus hombres formar fila y deponer las armas. Muito importante, é o último filme de Lucrécia Martel, um longa baseado num romance de um romancista argentino. Foi feito em 2015, lançado em 2017. Fiz recentemente Azogue Nazaré, de Tiago Melo, né, que fala da cultura pernambucana,
Maracatu, né, que fala sobre a história de um grupo de maracatu. E mais recentemente fiz o último filme de Cláudia Assis, Piedade. É um filme que fala sobre a chegada de uma petroleira em Pernambuco, né, essa coisa dessa mexida com o meio ambiente, com a questão ambiental, que faz com que surjam os tubarões na orla de Pernambuco. E vem também, que não é só cinema, é o audiovisual. Eu tenho participações importantes na televisão brasileira. Eu fiz coisas que eu acho que eu considero bem marcante. O primeiro trabalho foi lá em 94, chamado Uma Mulher Vestida de Sol. Foi o primeiro trabalho, o primeiro texto escrito por Ariano para o teatro e que foi adaptado para televisão. Na época, na Globo, tinha aqueles projetos chamados Terça Nobre. Foi um trabalho feito com ensaios, não sei o que, uma primeira coisa na televisão, com bastante ensaio, bastante preparação, e que era um trabalho de uns 50 minutos, mas que muito interessante, porque misturava as linguagens, cinema, TV, teatro, tinha uma pegada muito forte de teatro. E depois eu fiz, a direção era do Luiz Fernando Carvalho, né, e depois eu fiz com o Luiz Fernando Carvalho na Globo, uma microsérie, uma minissérie chamada Hoje é Dia de Maria, que também foi um trabalho da TV, inclusive premiado fora do Brasil, e que tinha participações incríveis como Fernanda Montenegro, vários atores, Rodrigo Santoro, atores de teatro do grupo Galpão, que estava também nesse trabalho, né? E um tempo depois eu fiz um outro trabalho que foi uma primeira série, que era uma grande série, né? Que já não era uma minissérie, era quase uma novela, chamada Onde Nascem os Fortes. Muito interessante, que eu fiz um bodegueiro que tinha uma importância aí dentro dessa trama. E por último, na televisão, eu fiz uma novela que também marcou, e agora recente ainda, nem foi até interrompida por conta da pandemia, que é Amor de Mãe, com Regina Casé, com um grande elenco e direção também do José Villamarim. Eu vim fazer muito depois. Não fazia, passei um tempo sem fazer teatro e voltei a fazer teatro, e por isso eu fui incorporado aí a nova produção do cinema, por sorte, para o cinema nordestino, que ressurge com muita força, e tive a felicidade de participar de filmes importantes e com diretores importantes, que é o caso de Kleber Mendonça, com quem fiz o primeiro, Aquários. Você não teve nem curiosidade de saber o que era? Não. Essa é minha irmã. E em seguida fiz Frederico Machado, Lamparina da Aurora. Recentemente eu fiz Vestido de Branco, Véu e Grinalda, com Marcelo Gomes, é um filme inédito. E o que mais? Recentemente também em Pernambuco eu fiz com Alex, um filme que também não foi lançado, um pernambucano que mora na Inglaterra. E por aí vai, são praticamente 15 filmes e algumas séries, participação em séries para televisão, séries importantes como Aruanas, Onde Nascem os Fortes. E fiz uma série com Petros Cariri e o Arthur Leite, que é o Caminho de Volta, também inédita. E é isso. Eu me sinto muito assim, agraciado, vamos dizer, muito contente de poder estar participando, estar incorporado a esse movimento
do cinema paraibano, que é muito forte também, ressurge com muita força, e nesse conjunto do cinema nordestino e brasileiro. Eu destaco assim, esse cinema paraibano e estar participando como ator, contribuindo com o meu trabalho nesse movimento, né, com muita alegria mesmo, que a gente vê muita força no cinema paraibano. E aí eu já fiz desde Eu Sou o Servo com Eliezer, muito lá atrás, 2000 mais ou menos, até agora recentemente. Trabalhei com o Marcos Vilar, que é já de uma outra geração, Torquato Joel, acabei de fazer um filme dele inédito. Tinha feito fiz vários curtas, né, são várias pessoas, mas eu lembro do Rasga Mortalha, que eu fiz com Patrícia de Aquino, e tive a sorte de ter sido premiado com esse filme em vários festivais, né? Desde o Festa Aruanda, como outros festivais de cinema na região aqui Nordeste. Tá aí presa. Que homem? Ficasse doido, foi? E doido. Eu passei foi a noite inteira em luta com esse bicho. Nada matava. Tomo facão, faca, espingarda. É importante assim destacar nessa ressurgimento, digo assim, do cinema paraibano, tanto dos diretores, bons filmes, né, bons roteiros, curta e longa, essa presença dos atores e das atrizes, tanto nessa produção paraibana como produção do Brasil de modo geral. Falei já que o Valda Sarapalha possibilitou isso, né, quando o Central do Brasil, Baile Perfumado, Central do Brasil Descobrindo Soia, Nanego, Everaldo, Ingrid e mais outras pessoas. No caso do Baile Perfumado, a participação de Luiz Carlos Vasconcelos, isso abriu uma série de oportunidades para que os atores e as atrizes paraibanas pudessem participar. Isso tem sido bastante destacado, o fato da Paraíba ser esse celeiro, grande celeiro de bons atores e boas atrizes. O cinema me proporcionou muitas coisas. Eu acho que ver o mundo de outra forma, ver o mundo melhor, tentar ajudar as coisas, as pessoas, fazer coisa boa, né, que a vida propõe a gente, e ser mais humana, né, em relação a tudo, às pessoas, ao que você está fazendo. E além de deixar as pessoas felizes, né? Você faz um personagem e as pessoas se identificam com aquele personagem, e as pessoas vêm falar com você, lhe abraçar, agradecer por tudo isso. Eu acho que me engrandeceu como pessoa, como atriz. Então o cinema me permitiu ir além do que eu sou enquanto pessoa, né? Faz com que eu me abra para outras culturas, me abra para a relação com outras pessoas, né? Então é muito importante e traz o que é mais importante, a luz para mim enquanto ator, e traz a luz para a minha cultura, para a minha cidade, para o meu estado.